Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa live de terça-feira, como combinado. Espero em Cristo Jesus que você possa estar desfrutando do amor de Deus, do cuidado de Deus, da presença de Deus na sua vida, da sua família, nesse momento que nós estamos vivendo, esse tempo difícil. E todos os dias nós ouvimos mais rumores de que pode se tornar ou pode ficar mais difícil. Então, que você possa, sim, nesse momento que você está recluso, poder estar desfrutando da graça de Deus, da presença de Deus. Não permitir que o seu lar se torne para você uma armadilha espiritual, mas verdadeiramente um lugar onde você possa continuar enriquecendo a sua fé, enriquecendo a sua vida, enriquecendo a sua espiritualidade, enriquecendo a sua comunhão com Deus. E naquilo que for possível para nós, enquanto ministro do Evangelho, nós queremos contribuir para esse crescimento, para esse desenvolvimento, ainda que seja um pouco distante. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que você já conhece essa palavra, você já ouviu pregar sobre ela, você já pregou esta palavra, você já ministrou esta palavra, e com certeza você pode trazer mais luz sobre a sua vida com esta ministração. Como nós falamos para os irmãos mais cedo, aí, através das redes sociais, nós iremos falar hoje sobre a lei da semeadura. Quando nós pensamos em lei, quando nós pensamos em uma estrutura organizada que direciona e que dá norte. A lei serve para isso. E nós sabemos que Deus, na sua imensa misericórdia e sabedoria, Deus rege o mundo através das leis. Nós temos leis atômicas, que regem as leis atômicas, né? Elas regem esses elementos atômicos da natureza, para que eles permaneçam da mesma forma como eles foram criados. Deus também rege a natureza através de leis. Ele estabeleceu que cada organismo nesse planeta pudesse se reproduzir segundo a sua espécie, e cada planta pudesse reproduzir segundo a sua espécie. Então, você nunca vai ficar surpreso com a lei da natureza. Onde quer que você vá nesse planeta, se existe uma planta aqui que também exista em qualquer outro canto do mundo, ela não vai produzir outro fruto a não ser aquele que você já conhece. Em qualquer lugar do mundo que você for, você vai conhecer um pé de banana produzindo banana, porque você não vai achar nele produzindo mexerica. Por quê? Porque a lei que Deus estabeleceu é que banana produza banana e mexerica produza mexerica. Essas leis são imutáveis. Essas leis não mudam. Elas permanecem para sempre. Porque assim Deus estabeleceu. Assim como a natureza do ser humano, quando Deus estabeleceu que o homem também, ele gerasse segundo a sua espécie, Deus estabeleceu a lei que quando um óvulo e um espermatozoide eles se encontrassem, haveria uma fecundação e uma nova vida viria à existência. Isso é natural. Não existe nada de sobrenatural nisso. Deus estabeleceu dessa forma. É claro que algumas concepções elas podem ter, sim, ação sobrenatural de Deus. Deus pode intervir lá na madre, Deus pode intervir lá no útero da mulher, fazendo com que
aquilo que era estéril voltar a gerar vida. Mas são casos específicos, quando a pessoa necessita de fato desse milagre. Mas naturalmente, essas leis já foram estabelecidas por Deus e assim acontece. Assim acontece. Você sabe disso observando a natureza. Não precisa nem que eu diga isso para você e nem que nenhum cientista faça estudos aprofundados a respeito deste assunto, porque a própria natureza incumbe de mostrar a você que isto é assim, que isto funciona desta maneira, que sempre vai ser dessa maneira, não vai mudar, a não ser quando acontece um adoecimento, aí nós podemos ter mudança na maneira dessas coisas acontecerem. Mas enquanto as coisas forem normais, vai acontecer dessa maneira. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando nós vamos lidar com as leis espirituais, às vezes as nossas observações, elas não são tão equilibradas quanto a observação que nós fazemos das leis da natureza. Às vezes nós deixamos de lado algumas coisas que não deveríamos, e deveríamos observar, sim, olhar de pertinho, porque assim como acontece nas leis naturais, acontece também nas leis espirituais. E Deus também estabeleceu leis para que a nossa vida fosse regida por ela. Então, as nossas vidas é regida por lei. Existem leis que regem as nossas vidas. E agora eu não estou dizendo para você somente a lei no sentido estrito da palavra, enquanto está escrito ali para obedecer. Mas existem leis espirituais que elas transcendem esta obediência e desobediência. Então, a palavra do Senhor, no livro de Gálatas, no capítulo 6, está escrito assim no verso 7. Não vos enganeis, de Deus ninguém zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Queridos, eu quero que você acompanhe aqui um raciocínio nesta palavra. E um raciocínio muito simples, muito simples. Quando nós falamos da lei da semeadura, nós não estamos aqui estabelecendo um sistema kármico, onde, obrigatoriamente, quando você faz alguma coisa ruim, você vai receber algo ruim de volta. Nem sempre isso acontece. Nem sempre. Às vezes, a pessoa comete uma falha, mas a sua capacidade de reconhecimento que fez uma semeadura ruim pode reverter completamente aquela semeadura. E eu estou dizendo de coisas mais simples da vida. Porque a semeadura que nós fazemos, que ela molda, ela muda uma pessoa. Um exemplo muito simples disso é os pais em relação aos filhos. A vida dos pais é semear sobre os filhos, o tempo todo. Quando nós recebemos os nossos filhos, eles vêm para nós, cada um deles, com a mente a ser escrita, a ser ensinada. Tudo que eles serão no futuro, nós vamos plantar ali, na mente deles. Então, quando nós fazemos uma semeadura mal feita, quando o nosso exemplo de pai, quando o nosso modelo de pai é um modelo que deixa a desejar, nós estamos fazendo uma semeadura ruim sobre a vida dos nossos filhos.
E tanto vai colher essa semeadura ruim, porque ela vai produzir, tanto vai colher os filhos, quanto também os pais. Porque quando nós temos um filho, ele é filho para o resto da vida. Não importa se ele já casou, se ele já tem filho, se ele já tem neto. Nós continuamos sofrendo as alegrias e as tristezas dos nossos filhos. Isso é, como diria aí no Espiritismo, né? Isso é kármico. É kármico, sim, é para sempre. Nós nunca vamos deixar de sentir as dificuldades dos nossos filhos. Nós nunca vamos deixar de sentir as tristezas que eles sentem, as angústias que eles sentem, as perseguições que eles sofrem. Nós também sentiremos as mesmas perseguições. As lutas que eles vivem, nós vamos viver a mesma luta. Então, pai sofre junto com os filhos. Por isso, nós devemos fazer uma boa semeadura sobre os nossos filhos. Uma semeadura moral, ensinando para eles o que é certo e o que é errado, ensinando para os nossos filhos que eles vão ouvir muito não nessa vida, e que a vida não é simples, não é fácil, que a vida bate doída na gente, que nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer que aconteça, que nem todos os sonhos serão realizados, mas vamos realizar muitos sonhos. Mas nós precisamos preparar os nossos filhos com estrutura para aguentar a pancada da vida, para que amanhã eles não estejam sofrendo aí, deprimidos, angustiados, seja de doenças somáticas. Então, nós precisamos fazer uma boa semeadura, a começar dentro das nossas casas, para que amanhã a gente não diga, meu Deus, onde foi que eu errei? Porque a gente sabe que a gente erra muito. Bom, nós sabemos também que o fato de eu fazer uma semeadura ruim, agora mais nas relações pessoais do dia a dia, que não é uma maldição que foi lançada, né, para que eu tenha que receber de volta como se fosse um bumerangue. Eu fiz, eu recebo. Como eu disse no início, às vezes, uma semeadura mal feita, seguida de um reconhecimento que fez uma má semeadura, ela pode se reverter em bênção. Porque a palavra de Deus diz isso, que Deus reverte as maldições em bênçãos. Mas o grande problema é que reconhecer que fez uma má semeadura não é fácil. Nem todo mundo tem essa capacidade de reconhecer que semeou mal na vida do outro. E aí vem a palavra de Deus dizendo, olha, de Deus ninguém zomba. E este zombar aqui não é aquele zombar que a gente conhece aí do dia a dia, dos chavequeiros. Não é uma zombaria no sentido de dizer uma palavra vã contra a pessoa. Não é o xingar a Deus. Não. Dentro desse contexto, a palavra está dizendo para a gente que zombar de Deus é não fazer aquilo que Deus orienta que façamos. Então, esse texto está relacionado a fazer o bem. Esse texto está relacionado a conviver com o outro de maneira harmoniosa, a não colocar pedra de tropeço, a não puxar o tapete, a estender a mão na hora que aquele necessitado precisa da minha ajuda. Se estiver em mim, que eu tenha paz com todos. Então, esse texto está relacionado a fazer o bem. E quando eu vou no caminho contrário, que de maneira maliciosa, maldosa, eu começo a fazer o mal, eu começo a colocar barreira, eu oculto aquilo que eu tenho e não divido, eu não estendo a mão, eu não abençoo, eu não cuido, eu não zelo, eu não digo que o perigo está logo à frente, eu vou dar risada da queda do outro, eu vou sorrir da angústia do outro, eu vou dar gargalhada porque aquele indivíduo sofreu um dano na vida. É disso que Deus está dizendo.
Nós zombamos de Deus quando nós fazemos essas coisas. Por que que nós zombamos de Deus? Porque tudo aquilo que nós fazemos contra alguém é contra Deus que nós estamos fazendo. Quando eu firo a minha esposa, eu estou ferindo a Deus. Quando eu firo os meus filhos, eu estou ferindo a Deus. Quando eu firo os meus amigos, eu estou ferindo a Deus. Por quê? Porque todo o contrário disso, quando eu honro a minha esposa, quando eu abençoo os meus filhos, quando eu abençoo as pessoas que estão com fome, com sede, doente, necessitado, diz a palavra de Deus que quando eu faço isso, ao Senhor eu estou fazendo. Então, o contrário disso é zombar de Deus. Por isso que Deus estabeleceu esta lei, é uma lei espiritual. Tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós semearmos, na proporção da semeadura, nós podemos receber de volta. Por quê? Porque, às vezes, não reconhecemos o tipo de semente que temos plantado. Então, irmãos, no reino de Deus, volto a dizer, nada é kármico. Não é uma maldição, mas é uma consequência. É uma consequência. A Bíblia diz que aquele que faz um buraco, uma cova para o seu irmão cair, ele mesmo cairá. Se eu armo um laço para o meu irmão cair, quem cai no laço sou eu. Então, por isso, a Bíblia, ela nos orienta desta forma. A preocupação de Deus para conosco é que, de fato, nós tenhamos responsabilidade nos nossos relacionamentos. Se eu não posso fazer nada de bom, eu não devo fazer também o que é ruim. Se eu não posso estender a mão, embora isso é impossível, né? Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei muito interessante, né? Que ninguém é tão rico que não possa ser ajudado e que ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Uma frase de efeito, mas que tem a sua significância. Não importa o quanto a pessoa pode ser rica, ele sempre vai precisar que alguém que tenha menos do que ele faça algo por ele. Porque nós, no mundo, dependemos uns dos outros, vivemos uma interdependência. Então, quando é que nós zombamos de Deus? Quando nós podemos fazer o bem e não fazemos. Principalmente os domésticos da fé. Principalmente aqueles que professam a mesma fé. Às vezes eu estou vendo a pessoa patinando, sofrendo, passando dificuldade, tomo conhecimento daquilo e, de repente, como diz o ditado, a minha passarinha nem treme. Então, isso é zombar de Deus. E aí a palavra de Deus diz que nós estamos sendo regidos por uma lei espiritual. E essa lei espiritual diz que se eu zombar de Deus, eu estou plantando uma péssima semente e ela vai produzir na minha vida um péssimo fruto. E nós, irmãos, somos o povo mais agraciado da terra porque nós temos esse conhecimento. E esse conhecimento, ele vai ser para nós uma coroa, um diadema, ou vai ser para nós um lenço de enxugar lágrimas. Porque eu vou olhar para trás e vou dizer, eu sabia disso, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu insisti em fazer, eu insisti em zombar de Deus. Então, a minha palavra para você, nessa terça-feira, é esta. Não cansemos de fazer o bem. Ah, pastor, eu já não aguento mais fazer o bem, não, porque, infelizmente, toda vez que eu faço bem, eu só levo pancadas. Eu só levo pancadas. Mas é verdade mesmo. É verdade. Agora, vamos voltar lá na lei natural. Você vê alguém atirando pedra em eucalipto? Já viu alguém jogando pedra em eucalipto? Não joga. Você passa, sente até o odor dele, mas você não joga pedra em eucalipto. Por quê? Você vai jogar pedra em eucalipto? Ele não tem nada para você tirar dele.
Mas você já viu um pé de manga na cidade, quando está produzindo manga, a quantidade de pancada que ele leva, de sacudida, sabe? Os mais ousados sobem em cima dele, sacode as galhas. Então, todo aquele ser que frutifica, vai acontecer com ele essas coisas. Mas nós não podemos deixar de fazer o bem, de deixar de ser uma pessoa boa por causa da maldade do outro. Eu não posso mudar a minha natureza de uma pessoa gentil por causa da má educação do outro. Eu não posso deixar de oferecer de novo o pão porque eu fiquei sabendo que o outro jogou o pão fora, ou que ele usou aquilo para outra coisa. Eu não posso deixar, eu não devo nunca, jamais mudar de maneira negativa por causa de alguém que agiu comigo de maneira negativa. Muito pelo contrário, eu tenho que cada vez melhorar mais. Porque o nosso modelo é Jesus. Jesus não deixou de fazer o bem porque o esbofetearam, porque o crucificaram, porque o perseguiram, não. Ele nos deixou essa lição: orar por aqueles que nos perseguem, orar, abençoar, sempre. Mas eu estou fazendo papel de bobo. Não, se esse papel de bobo você está fazendo, Jesus fez. Então, se é papel de bobo, continue fazendo, porque Jesus, então, fez papel de bobo. Não tem problema, nós somos imitadores de Cristo, vamos continuar imitando a Cristo. Eu não faço mais, pastor. Não faço mais. Nunca mais eu faço. Não diga isso. Não diga isso. Porque a Bíblia diz que aquele que dá, aquele que tem para dar, sempre lhe será acrescentado mais. Aquele que não tem, até o que tem vai lhe ser tirado. Então, continue com seu coração aberto, continue dando, continue oferecendo, continue distribuindo. Sabe, tudo que você puder fazer. Divide o seu supermercado, divide a sua roupa, divide o seu tempo, divide o seu ouvido, divide a sua atenção, não importa aquilo que está sendo buscado em você. Você só pode oferecer porque você tem. E se alguém está buscando em você é porque você tem. Então, quanto mais você dá, quanto mais você oferecer, mais você vai ter para oferecer. Assim somos nós, queridos. Uma lavoura de Deus que produz para aqueles que necessitam. Nós somos lavoura de Deus. E que você não queira ser outra coisa. Continue sendo lavoura de Deus. Continue sendo uma pessoa com um coração abençoador. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Ela é maravilhosa. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne vai colher corrupção. Então, quando eu quero de volta, quando eu quero juros, quando eu quero a usura, isso tudo vai somar para a corrupção da minha vida. Mas a palavra do Senhor diz que quando eu semeio no Espírito, quando eu semeio para o Espírito, do Espírito colherei vida eterna. E Espírito aqui está em letras maiúsculas. Quando eu estou semeando, quando eu estou abençoando, quando eu estou distribuindo aquilo que Deus me deu, eu estou dando ao Espírito Santo de Deus. Eu estou dando a Jesus. As pessoas estão usando aquilo que nós demos para o Senhor. Não é para aquela pessoa que você deu. Se você estendeu a mão para mim, se você me abençoou, não é a mim que você está fazendo, você está fazendo a Deus. E Deus está retribuindo, me dando, sabe, me abençoando, sendo misericordioso com a minha vida. Está usando você para fazer isso. E você vai tendo um depósito diante de Deus que vai se multiplicando exponencialmente. E outra coisa,
O tamanho da colheita é exponencial à semeadura. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia com abundância ceifará. E para encerrar essa palavra, eu quero dizer uma outra semeadura que é necessária na vida de todo cristão. É quando nós semeamos em nós mesmos. Isso é muito importante. Nós vivemos um tempo em que tudo está mudando. Tudo está mudando. A forma de comunicar, a forma de viajar, a forma de proceder, o mercado, o financeiro, as estruturas à nossa volta estão mudando. E eu preciso acompanhar essa mudança. Eu não posso chegar daqui a 10 anos, em que as coisas estão extremamente mais evoluídas, e ser um analfabeto num tempo em que tudo é digital, em que tudo é tecnológico, porque simplesmente eu não quis aprender. Eu não quis aprender. Eu não quis aprender. Então, quando nós semeamos em nós, e aí eu estou falando de conhecimento, quando você vai para a escola, sabe, é ruim estudar, é ruim ficar sentado naquela cadeira, 4 horas, é muito ruim, mas é a semeadura, semear não é fácil. Se você olha para um lavrador lá no campo, não é fácil ficar debaixo daquele sol lançando a semente. Não é fácil. E eu gosto de semear, eu gosto de ver a planta crescer e colher também. Mas veja, se você não semear na sua vida o conhecimento, amanhã você não tem o que colher. Muitos vão estar colhendo perto de você e você vai ficar frustrado, mas a culpa não é de ninguém, a culpa é só sua. Ah, porque meus pais não me deram condição de estudar. Você não precisa dos seus pais para estudar. Você precisa só de estudar. Ah, porque o governo me dá condição. Você não precisa do governo para te dar condição, você só precisa querer fazer. Se existe uma coisa que é poderosa no ser humano, é a força de vontade, é o querer. Quando eu quero fazer, eu faço. Faz acontecer. Sabe? Sai do marasmo, sai da dormência, tira o cérebro da sacola, deixa o cérebro funcionar, expanda seus horizontes, expanda seus entendimentos, vai ler. Vai ler. Ler faz um bem enorme para a vida das pessoas. Sabe, desafia a sua zona de conforto. Aproveite esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, que você está, às vezes, obrigado a ficar dentro de casa. Vai ler. Vai ler. Vai se alimentar de coisas que você necessita para a vida, de acordo com a área que você trabalha. Se é pedreiro, então, inove. Melhore a sua performance, melhore a sua qualidade. Através de quê? De estudo. Vá para a internet, pesquise. Se é eletricista, vai conhecer mais sobre elétrica. Se é comerciante, vai aprender mais sobre o comércio. Vai aprender mais sobre a área que você atua. Então, invista em você. Invista na sua vida. Invista, semeie em você. Para que quando você começar a colher, você não está colhendo em terreno de ninguém, você está colhendo no seu terreno. Porque você investiu, semeou para que a coisa acontecesse na sua vida. Não cesse de fazer o bem, continue fazendo bem. Continue fazendo bem, porque a Bíblia diz que ao seu tempo você vai colher tudo que você tem semeado. Abençoe quem você precisa abençoar, ore pelas pessoas, jejue por elas, abençoe a vida delas, estenda a mão, faça o melhor que você puder fazer, porque ao seu tempo você vai colher, diz a Bíblia, se você não se esmorecer. Então, muitas vezes, querido, a semeadura ruim demora a bater na nossa porta. E a gente continua semeando aquilo que é ruim. Assim também que a semeadura boa demora a bater na nossa porta.
mas tanto fruto daquilo que é ruim que nós estamos semeando vai bater na nossa porta e nós vamos colher, quanto aquilo de bom que nós estamos semeando vai bater a nossa porta e nós vamos colher. Então, a escolha é sua. Olhe bem as sementes que você está semeando, para você não assustar com a sua colheita. Deus abençoe sua vida. Quero orar com você nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar este lar, cuja esta palavra entrou, Senhor. Eu quero abençoar essa mente que ouviu esta palavra. Eu quero abençoar este coração que entendeu esta palavra. Eu quero abençoar esta família, meu Deus, que compreende o valor da semeadura sobre os filhos. Eu quero abençoar esta vida, Pai, que está compreendendo a necessidade de investimento, de autossemeadura. Que o Senhor possa, de uma maneira muito especial, Pai, abençoar esta família, este lar. Se alguém está enfermo, seja curado em nome de Jesus. Se alguém está precisando, meu Deus, de que suas necessidades sejam supridas, ó Pai, que o Senhor possa ministrar sobre ele o espírito da humildade, meu Deus, a sensibilidade de um coração humilde, para que procure nos seus irmãos a ajuda necessária. Comungue com os santos as suas necessidades, para que elas sejam supridas. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada um dos nossos irmãos aqui da Igreja Batista Nacional, abençoo cada pessoa, meu Deus, que está ouvindo essa palavra e que ainda vai ouvir essa palavra, porque ela vai ficar aqui gravada na internet. E que o Senhor, meu Deus, possa falar aos corações para a glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Queridos, terça-feira a gente continua na live. Domingo de manhã, nós vamos dar início à introdução da nossa próxima escola bíblica dominical. E eu estarei ministrando uma palavra domingo de manhã e também domingo à noite. E com todos os cuidados que nós temos tomado e estamos tomando, eu espero você aqui domingo de manhã e domingo à noite, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe esse mundo para que ele fique livre dessa pandemia. No nome de Jesus. Amém?